de novo no vosso contacto. Vamos agora iniciar a terceira parte do nosso curso, que diz respeito ao contencioso eleitoral, que é uma matéria, a meu ver, bastante importante, que revela realmente aquilo que é mais específico da atividade que me traz aqui, que é falar-vos, sobretudo, nas questões práticas do direito eleitoral. O contencioso eleitoral é uma expressão, aliás, um pouco antiquada e que vem do direito administrativo. Esta parte do contencioso eleitoral, em grande medida, corresponde a uma visão ainda tributária de uma concepção do chamado contencioso administrativo. Quando se fala em contencioso eleitoral, nós pretendemos o quê? Pretendemos preservar a legalidade das eleições. As eleições devem ser justas, devem ser honestas. Isso pode-se resumir no sentido de elas serem verdadeiras e serem, sobretudo, legais. E, portanto, há uma legalidade eleitoral que deve ser respeitada. Aliás, a esse mesmo facto alude o artigo 150 da Lei Eleitoral ao dizer especificamente que, de acordo com este artigo, que todas as irregularidades verificadas durante a votação ou no momento do apuramento parcial na nacional dos resultados podem ser impugnadas. Portanto, não há nada que aconteça no decurso do processo eleitoral que não possa ser objeto de controle e de fiscalização. Aliás, isso vem a corresponder a uma característica muito importante do Estado de Direito, que é aquilo que consta do artigo 32 da vossa Constituição, que é o princípio segundo o qual há o acesso à justiça. Todos têm o direito de acesso à justiça e não há qualquer ato praticado por parte dos poderes públicos que não possam ser objeto de impugnação judicial. O artigo 32 estabelece, e é uma característica fundamental do Estado de Direito, o acesso à justiça ou a impugnabilidade ou a sindicabilidade judicial de todos os atos jurídicos ou públicos. O artigo 32 diz que todo o cidadão tem o direito de recorrer aos órgãos jurisdicionais contra os atos que violem os seus direitos reconhecidos pela Constituição e pela lei, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios económicos. Portanto, esta é a característica geral do chamado acesso à justiça, que no vosso caso, tendo este princípio e várias dimensões, até vão mais longe, referindo que o acesso à justiça não pode ser negado ou denegado por insuficiência de meios económicos. Portanto, tem de haver um sistema de apoio judiciário às pessoas que não tenham capacidade de recorrer a um tribunal para intentar uma ação judicial. Mas este artigo é um artigo muito importante, o artigo 32 da Constituição, que depois também tem o seu devido reflexo em vários aspectos da lei eleitoral. No entanto, é preciso fazer aqui esta explicação prévia. O facto de todos os atos poderem ser objeto de controle judicial não elimina a existência, e esse é que é o ponto mais sensível, de atos que tenham natureza discricionária. Sobretudo no direito administrativo e no direito constitucional, nós sabemos que há atos que são discricionários. Ou no poder legislativo, até às vezes não usamos a palavra discricionariedade, usamos a palavra liberdade de conformação. Mas eu talvez preferisse usar a palavra comum, a chamada discricionariedade política para os atos da função administrativa, a discricionariedade administrativa para os atos da função administrativa, discricionariedade política para os atos políticos, discricionariedade legislativa para os atos legislativos. Isto é, há uma zona de intervenção, quer da função legislativa, quer da função política, quer da função administrativa, que não pode ser controlada por parte dos tribunais. É isso que nós chamamos a discricionariedade. Perguntarão, então, mas se todos os atos são objetos de impugnação, afinal não há discricionariedade. Porque aquilo que o Tribunal vai controlar, a pedido do Ministério Público ou não, é precisamente a parte não discricionária do ato que foi praticado. Porque os atos nunca são totalmente discricionários. Há uma zona do ato, há elementos do ato
quer seja administrativo, quer seja legislativo, quer seja político, em que nunca há discricionariedade, pelo menos quanto à competência e quanto aos fins. Depois, quanto aos efeitos ou quanto ao objeto do ato, pode haver uma maior ou menor margem de discricionariedade. Esse problema, a bem dizer, não é muito o problema do direito eleitoral, porque se nós pensarmos bem, os atos eleitorais, todos eles, são vinculados. É muito escassa a margem da discricionariedade dos organismos que intervêm no processo eleitoral. Eu diria que é escassíssima essa margem. Aliás, ainda bem, porque isso dá muito maior segurança ao próprio procedimento eleitoral. E reparem, a única grande discricionariedade que há no processo eleitoral é a liberdade de voto dos votantes. Se o cidadão A votou no partido B e não votou no partido C, o Tribunal não pode vir dizer que essa decisão é inválida, porque, obviamente, o eleitor está no exercício puro da sua liberdade política, do seu direito de sufrágio. Agora, se uma mesa de voto, uma assembleia de voto, a mesa, atribuir o voto que está feito no partido A ao partido B, isso já é uma ilegalidade, porque se o cidadão pôs lá a cruzinha à frente do partido A, não pode a mesa de voto dizer que aquele cidadão votou não no partido A, mas no partido B. Ainda assim, pode haver zonas de incerteza. O cidadão não coloca uma cruz porque não sabe pegar numa caneta, mas põe o dedo com uma cor na impressão digital em cima da cara do candidato e não no quadrado à frente do candidato. Este voto é inválido? Não é nulo, é um voto válido. Só que realmente o lugar próprio para colocar a escolha devia ter sido o quadrado e não na cara do próprio candidato. Mas o eleitor até quis ser absolutamente seguro e, ao colocar a impressão digital em cima da cara do candidato ou em cima do símbolo do partido, não deixou margem para qualquer dúvida que porventura restasse sobre a sua escolha. Agora, se o candidato faz a sua impressão digital ou escreve uma cruz, desenha uma cruz entre dois quadrados, não se sabendo mais se está mais para o quadrado de cima, se está mais para o quadrado de baixo, isso já pode ser mais difícil de interpretar. Vamos ver os milímetros, que está mais acima ou está mais abaixo. O voto é nulo porque está entre dois quadrados, ou se foi apenas um desenho mal feito que saiu em parte fora do quadrado, mas percebe-se que está mais no quadrado do partido A do que no quadrado do partido B. Essas é que são as questões que se podem colocar numa dúvida no âmbito do apuramento do escrutínio eleitoral. Estou apenas a dar aqui uns exemplos, que são exemplos reais, embora julgo que não muito frequentes, mas exemplos importantes para vos mostrar um dos casos que pode ser objeto de impugnação. Claro que há outros casos. O número de votos não coincide com o número de votantes. Isto é, houve votos que desapareceram durante o dia. Ou, ao contrário, votos que apareceram miraculosamente durante o dia, na urna de voto. Esse é um problema mais complicado. Porque o número de votantes não bate certo que foram descarregados os cadernos com o número de boletins que estão na urna. Portanto, há votos a mais ou votos a menos, tanto faz. O problema é o mesmo. Mas, portanto, estas são as questões que se colocam num conceito que a vossa legislação também utiliza, que é o chamado conceito de irregularidade eleitoral. Agora, vendo especificamente a legislação, podemos também dizer aqui que o tipo de controlo, embora o Estado de Direito exija um controlo de natureza judicial, o controlo não é só apenas um controlo de natureza judicial. Eu diria que é um controlo misto, que é um controlo administrativo e um controlo judicial. Claro que o mais importante é o controlo judicial, porque o controlo judicial tem como característica a independência própria, independência, imparcialidade, neutralidade da magistratura judicial e dos juízes e dos magistrados judiciais. Aliás, isso mesmo é dito no artigo 6º da Lei Eleitoral, mas o controlo pode ser um controlo também de natureza administrativa, quando ele é levado a cabo a partir de instituições que são de natureza administrativa, não são propriamente judiciais, mas também têm uma função de controle. E não tem uma função ativa, mas tem uma função passiva de controle da própria legalidade eleitoral. O artigo 6º refere especificamente à tutela judicial, referindo-se aos tribunais, mas não só, porque depois também faz intervir
não só a Comissão Nacional de Eleições, como também o próprio Ministério Público. Já vamos ver em que termos é que essa intervenção é feita, mas isto para vos referir que o controlo ou a tutela não é apenas judicial, embora esta seja mais importante e é a última palavra, mas também pode haver um controlo prévio de natureza administrativa. E o Ministério Público pode estar em ambas as posições, ou digamos contribuir a ambos os procedimentos de controlo. Depois, outro ponto também importante, talvez mais teórico, é saber quais são as consequências de uma irregularidade eleitoral. Há dois, isto é, que sanções vão impender sobre quem pratica uma irregularidade eleitoral. Há dois grupos de respostas. Uma primeira resposta é sobre o ato que é praticado. O ato que é praticado, se for um ato ilegal ou inconstitucional, ou às vezes usamos agora a expressão mais antijurídico, porque viola o direito aplicável, é desconforme ao direito, seja ele o direito constitucional, seja ele o direito legal, nós dizemos que esse ato fica desvalorizado, fica depreciado, vai ser considerado inválido, ou até, em alguns casos, um ato inexistente. Por exemplo, imaginem que de repente aparece uma urna cheia de votos que alguém traz no fim do dia para ser contados. Isso é uma fraude eleitoral. Portanto, não houve sequer a constituição de mesa. Essa votação, esse conjunto de votos, nem sequer é válido. É um conjunto de votos inexistente, porque são votos manifestamente fraudulentos. Portanto, nem é um problema de nulidade, é um problema de inexistência desses votos que são acrescentados a uma possível apuramento parcial. Portanto, essa é uma primeira possibilidade, a declaração de nulidade dos votos ou dos atos eleitorais praticados, sejam eles votos individuais, sejam votos coletivos, ou mesas de voto que não são reconhecidas, que são criadas de uma forma selvagem ou clandestina. Também pode ser uma declaração de nulidade de uma votação numa mesa que nem sequer está organizada previamente. A outra possibilidade é que os comportamentos ilegais, não já os atos praticados, mas os comportamentos das pessoas que intervieram nesses procedimentos, serem considerados também objeto de um certo tipo de responsabilidade. A mais grave responsabilidade por comportamentos ilegais que nós sabemos existir no direito é a responsabilidade criminal e, portanto, para essa a resposta é de considerar essas práticas como práticas criminosas e, portanto, aí temos os crimes eleitorais, mas não é só isso. Pode haver até a responsabilidade disciplinar, porque muitas vezes as pessoas que intervêm nesses procedimentos são funcionários públicos e são objeto de responsabilidade disciplinar administrativa, pública, neste caso, e outro tipo de responsabilidade até financeira, por exemplo, na despesa ilegal de dinheiros atribuídos às campanhas que são desviados para fins pessoais, não para fazer comícios, mas para comprar automóveis ou bens de uso pessoal. Isso gera responsabilidade financeira, portanto o Tribunal de Contas e o Supremo Tribunal de Justiça podem ter uma intervenção de fiscalização nas contas das campanhas e podem obrigar a devolução do dinheiro e até a aplicação da chamada responsabilidade financeira sancionatória. Como sabem, no direito financeiro, o direito das finanças públicas, hoje usa-se mais esta expressão, se alguém, agora esqueçam por um momento o momento eleitoral, mas se alguém pratica despesas ilegais, alguém da administração pública que autoriza despesas ilegais, despesas que não estão cabimentadas, não estão orçamentadas, essa pessoa pode incorrer em dois tipos de responsabilidade financeira. Aquela que é óbvia é ter que devolver o dinheiro que indevidamente autorizou ser gasto. Portanto, o chamado devolução do dinheiro. Autorizou uma despesa, não devia ter autorizado porque a despesa não estava prevista, é uma despesa ilegal. Mas mais do que isso, pode haver a chamada responsabilidade, isto chama-se responsabilidade financeira reintegratória. Isto é para recompor o erário público da machadada que levou da despesa ilegal que foi praticada. Mas pode ser mais do que isso. Se essa despesa foi feita de uma forma dolosa, o Tribunal pode aplicar uma outra responsabilidade, que é a chamada responsabilidade financeira sancionatória. Portanto, aplicar uma coima, uma sanção pecuniária, mesmo que a pessoa tenha reconstituído o erário público, mesmo que tenha devolvido o dinheiro que indevidamente mandou gastar, mesmo assim,
pode existir, porque é uma responsabilidade que se acumula à outra, pode existir uma penalização, uma pena financeira, uma pena pecuniária, que se aplica mesmo nos casos de responsabilidade financeira, mesmo que tenha havido já previamente a satisfação da responsabilidade reintegratória. Não é muito frequente, mas pode suceder, e essa é uma regra sagrada também da responsabilidade financeira e que o próprio Tribunal de Contas costuma aplicar. Portanto, isto mostra que o mundo da ilegalidade eleitoral é um mundo que tem uma resposta, ou tem várias respostas por parte do direito, quer através da invalidade dos atos eleitorais praticados, quer através da responsabilização dos comportamentos praticados. Vamos agora entrar em perguntas específicas sobre o contencioso eleitoral. E a primeira pergunta é saber quem faz o controle do processo eleitoral. Portanto, o quem deste controle, o sujeito que realiza a atividade de controle. E aqui, ao contrário do que se julga, há desde logo um controle interno que não é despiciente, não é negligenciável. Porque pode não parecer, mas quem está no jogo eleitoral sabe controlar os outros adversários. Os adversários controlam-se muito bem uns aos outros. Sabem muito bem se o outro que se candidatou tem ou não tem os requisitos. Ontem falámos sobre isso. Sabe muito bem se apresentou ou não apresentou os documentos. Sabe muito bem se é ou não é guineense de origem, os pais também de origem, no caso de ser uma candidatura presidencial. Às vezes sabem mais do que os próprios órgãos externos de fiscalização. E, portanto, desde logo há um controlo interno e informal entre candidatos, que é muito importante. E, portanto, se houver alguma ilegalidade, os candidatos são logo os primeiros a denunciar os adversários, porque não os querem ter, se for no momento da apresentação das candidaturas ou no próprio decurso do ato eleitoral. Mas claro que aqui o controle efetivo é um controle externo feito por entidades que não participam no jogo eleitoral, não são candidatos, também não são os cidadãos votantes, mas são instâncias que têm uma missão específica de controle, esse controle nós chamamos externo. Portanto, em controle interno e controle externo. Agora, este controle também pode ser visto de outra perspectiva, que é a natureza da entidade que faz o controle. Claro que aqui, isso é óbvio, a principal função é do controle judicial, porque aí são os tribunais independentes que atuam, mas pode haver outros controlos, além do controle judicial. O controlo administrativo realizado pela Administração Pública e pela Comissão Nacional de Eleições e depois pelas comissões eleitorais infranacionais, que existem, faz esse controlo administrativo. O Secretariado Técnico Eleitoral também o faz, mas mais do que isso, pode haver um controlo também político, feito pelos órgãos de soberania. A Assembleia Nacional Popular pode discutir o assunto, o Governo pode discutir, pode haver declarações políticas, pode haver debates sobre os assuntos de natureza eleitoral, portanto pode haver um controlo que não convém que seja no âmbito da ação que está a decorrer, mas é um controlo feito ex ante ou ex post facto, pode ser esse tipo de controlo, que é um controlo de natureza informal, apesar de tudo, e ainda talvez mais importante do que estes controlos informais, com exceção do controlo judicial, é o controlo da opinião pública, é o chamado controlo social. Porque muitas das irregularidades que nós conhecemos, quem é que as denuncia? São os órgãos da comunicação social. São hoje as redes sociais. E, portanto, nós não podemos nunca descurar a importância dos mass media, a importância das redes sociais no controle da legalidade eleitoral. Claro que agora estamos num mundo das fake news, muitas vezes há notícias falsas, é verdade, ou coisas que são semi-verdadeiras e semi-falsas. Hoje, aliás, na literatura o que está na moda é fazer romances que misturam ficção com realidade, portanto aquela divisão que nós tínhamos aprendido, que achávamos que era dogmática, entre livros de ficção e não ficção, essa divisão também acabou, porque agora o que está na moda é, com base em factos reais, se acrescentarem factos fantasiosos e às vezes, sobretudo os jovens, ficam perdidos porque não sabem se estão perante um romance puro e duro, ou se estão perante uma obra
de não ficção que retrate fielmente uma certa realidade. É uma coisa difícil, porque depois aparecem mentiras travestidas de verdade, e muitas vezes isso, quando as pessoas estão ainda na formação da sua cultura, podem ficar a pensar que aquilo que leram era a verdade e afinal era tudo mentira. Aliás, o caso mais evidente em que isso sucede foi bastante lamentável, porque implicou a ofensa de instituições religiosas, foi o famoso livro do Código da Vinci, em que o seu autor, que é um importante escritor norte-americano, fez uma pequena aldrabice, que foi misturar factos verdadeiros com factos ficcionados e, pelo caminho, enfim, desonrou diversas instituições da Igreja Católica e, portanto, construiu uma trama de natureza policial, mas misturando factos com realidades, factos, instituições que existem, mas depois com mentiras sobre aquilo que elas são e aquilo que elas fazem, e, portanto, realmente vendeu muito esse livro, é verdade, até deu origem a um filme, mas é um livro lamentável, porque é um livro que, enfim, deita abaixo por completo a honra de várias instituições religiosas, sobretudo não unicamente da Igreja Católica. Portanto, esse tipo de literatura não me entusiasma, porque as pessoas têm que dizer ao que vêm, têm que ser verdadeiras. Ou é uma obra de ficção, ou é uma obra que quer criticar a realidade, então assume que há um preconceito ou que há uma crítica contra certa instituição. Não vem arranjar uma trama, uma história fantasiosa para, de uma forma subliminar, transmitir uma mensagem de ódio em relação àquela instituição religiosa, porque é o que esse livro trouxe. É uma mensagem de ódio contra a Igreja Católica. Mas se o senhor não gosta da Igreja Católica, que o diga, está no seu direito, tem liberdade de expressão, isso não está em causa. Agora, não arranje é uma forma habilidosa de arranjar factos verídicos misturando com factos fantasiosos para, no fundo, ter mais credibilidade na sua crítica, que no fundo pode passar por não ser uma crítica, mas passar por ser uma história que até tem coisas verdadeiras e que na verdade não eram verdadeiras. Essa é que é a grande, essa é a verdadeira, mais perigosa fake news, em relação aos romances que pretendem ser de ficção, mas são uma crítica a verdades cujo pressuposto nem sequer existe. Agora, vou fechar aqui o parênteses, já estou a ir longe demais. Agora, é preciso que a comunicação social seja presente, tenha capacidade de intervenção e possa realmente dizer. Já agora, esta crítica não é só uma... Eu não estou só a defender a Igreja Católica, também defendo as outras religiões, sobretudo a religião do Islão, que também, como sabem, há muitas mentiras em relação àquilo que é verdadeiramente o Islão e que tem sido muito maltratado. Claro que sabemos que o contexto é o contexto deste período e da radicalização jihadista de uma pequeníssima parcela do Islão, mas vocês sabem que é muito fácil que no Ocidente ou no Hemisfério Norte as pessoas tomem a parte como se fosse o todo. Confundem a árvore com a floresta, como se costuma dizer. E isso tem sido trágico na fama, na desonra injusta que tem recaído sobre o Islão. E isso também é um problema complicado. Portanto, não é só o problema da Igreja Católica, já que estamos a falar de religiões e de fake news, mas é um problema também do próprio Islão, que não tem nada a ver com movimentos minoritários, grupos que são mínimos, enfim, que têm cometido crimes, é verdade, mas esses crimes não representam a esmagadora maioria da cultura e da doutrina islâmica, que eu respeito e que nós devemos respeitar mesmo não professando essa religião. E penso que é assim que a questão deve ser colocada. E digo isto também porque a Guiné-Bissau é um país que tem uma boa parte dos seus cidadãos professam o Islão e, portanto, acho que é preciso levar isso em consideração. Bom, portanto, mas o controle social nesse aspecto da opinião pública. Depois aqui na Guiné-Bissau também sabem que as instituições de controle, neste caso controle externo de natureza administrativa e judicial, tem a ver quer com a Comissão Nacional de Eleições, como falámos ontem, está na prática judicializada, porque só tem juízes, e o próprio, os tribunais e em particular o Supremo Tribunal de Justiça. Agora, um outro ponto importante é o que se controla, o que é do controle, não o quem, mas o quê? O que é que se está a controlar? Aqui o controle é um controle que se estende sobre todos os atos eleitorais. Não há nada que possa escapar.
começando lá atrás no recenseamento eleitoral, terminando com o apuramento dos votos. Portanto, todas as várias fases são objetos do controle. Como vos disse, a maior parte destes atos, ou a esmagadora maioria, são atos vinculados, portanto o controle torna-se mais fácil, porque não é necessário avaliar aquilo que pode ser avaliado dentro de uma margem de discricionalidade administrativa, e até vamos mais longe. O objeto do controle da legalidade eleitoral inclui até atos privados, não apenas atos públicos. Não apenas atos políticos eleitorais, o ato da votação, o ato das mesas de voto, o ato dos atores eleitorais, mas também atos privados, das empresas, por exemplo, que não deixam os seus cidadãos votarem, ou que fazem coação sobre os seus empregados. Tudo isto também está submetido ao controle. Portanto, o controle é também um controle de natureza privada, de atos privados, e não apenas os atos da administração eleitoral que sejam praticados, ou os atos dos candidatos propriamente ditos. Terceira pergunta relaciona-se com o como deste controle, o modo de se fazer este controle. Sabemos quem o faz, sabemos o que é que está submetido a este controle. Agora, qual é o modo deste controle? Porventura é o tema mais importante nesta matéria. O controle aqui que interessa é um controle de natureza judicial. Há um artigo na lei eleitoral muito importante, aliás, vários artigos, que precisamente se integram na lógica do chamado recurso contencioso eleitoral, e temos que distinguir aqui três aspectos: os pressupostos do recurso contencioso eleitoral, a tramitação do recurso contencioso eleitoral e, em terceiro lugar, os efeitos desse recurso contencioso eleitoral. Em primeiro lugar, os pressupostos, que estão previstos nos artigos 144 e não só. O artigo 140 diz que todas as irregularidades verificadas durante a votação, portanto, é uma matéria que está submetida a esta legalidade eleitoral, mas o artigo 140 diz o seguinte. Vou agora ler para ficar claro aqui do ponto de vista, só aqui, deixa eu dar aqui uma coisa. Diz o seguinte, o artigo 140. Todas as irregularidades verificadas durante a votação ou no momento do apuramento parcial ou nacional dos resultados do escrutínio podem ser impugnadas por via de recurso contencioso, desde que tenha sido reclamado ou protestado no decurso dos atos em que tenham sido verificadas. Portanto, o princípio geral que se percebe que está presente nesta legislação é o princípio segundo o qual há sempre a possibilidade de recorrer das irregularidades verificadas. Portanto, no que respeita àquilo que eu acabei de referir, vamos ver as três dimensões deste contencioso eleitoral, de como é que ele se vai organizar, portanto, lendo aqui o artigo 140 e seguintes da legislação eleitoral. Também seria importante depois verem a lei da Comissão Nacional Eleitoral, que também tem alguma coisa sobre este assunto, que interessa ver, mas, sobretudo agora, tomar em consideração esta lei eleitoral, digamos assim, de natureza geral. E aqui o que se diz, nesta primeira dimensão dos pressupostos, são basicamente quatro. Primeiro, a competência do Tribunal. Quem é que vai resolver a questão? É o Supremo Tribunal de Justiça, porque o recurso é apresentado no Supremo Tribunal de Justiça, artigo 144. Em segundo lugar, é preciso saber a legitimidade, portanto, se a entidade que recorre ao Supremo Tribunal tem legitimidade. Isso é um conceito processual que melhor do que ninguém conhecem, e a legitimidade está definida no artigo 142, que são os interessados. O artigo 143 define que os candidatos e os seus mandatários podem recorrer, portanto, da decisão. Quer isto dizer que, portanto, o
os interessados, portanto, desta perspectiva, são os candidatos e os seus mandatários, portanto, esses são definidos como sendo aqueles que são possuidores de uma legitimidade eleitoral, de uma legitimidade processual ativa. Portanto, este é o segundo pressuposto do recurso contencioso. Portanto, primeiro a competência e segundo a legitimidade. Em terceiro lugar, a tempestividade. O recurso, para ser aceito, tem que ser entregue no prazo de 48 horas. E, portanto, há um prazo muito curto. O recurso deve ser interposto, artigo 144, no Supremo Tribunal de Justiça, no prazo de 48 horas. E, portanto, um prazo é um prazo muito curto. Isto faz lembrar o tal princípio que eu referi da urgência do direito eleitoral. Quarto pressuposto, que é o mais importante de todos e normalmente é aquele que corre mal, tem a ver com o facto de ser necessário, para que possa haver recurso para os tribunais, que no ato eleitoral, no momento em que houve a dita irregularidade, tenha havido nesse momento uma reclamação ou um protesto em relação a essa irregularidade. Claro que a entidade, o agente eleitoral que acha que não houve protesto, faz um contra-protesto, também não tem que o fazer, mas pode fazer um contra-protesto, mas é preciso que no momento do apuramento, se o voto está errado, está na entidade errada, então é preciso que haja um chamado contra-protesto e, portanto, que a entidade, o agente eleitoral tenha feito logo lá no momento da votação. Se não tiver feito nessa altura, já não pode fazer mais tarde. Aliás, o artigo 140 diz-me, na parte final, isso com toda a clareza. Pode haver o recurso contencioso eleitoral desde que tenha sido reclamado ou protestado no decurso dos atos em que tenham sido verificadas as tais irregularidades. E depois o artigo 141 é mais explícito ao dizer que a reclamação, protesto ou contra-protesto deve conter a matéria de facto e de direito devidamente fundamentada e é acompanhada dos necessários elementos de prova, incluindo a fotocópia da ata da Assembleia de Voto em que a irregularidade ocorreu. Portanto, estes são os 4 pressupostos, digamos assim, do recurso contencioso eleitoral. Agora, apresentado o recurso, é preciso saber como é que ele vai ser, digamos, trabalhado, como é que ele vai ser decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça. Claro que ele vai verificar a petição do recurso. Na tramitação, embora seja um processo urgente, o Supremo Tribunal de Justiça deve notificar os contrainteressados para poderem pronunciar. Portanto, há aqui a aplicação do princípio do contraditório. Também lhes dá 48 horas. Aqui as 48 horas são usadas em 3 ocasiões. O prazo para recorrer, o prazo para o exercício do contraditório e, portanto, há apesar da urgência, há o cumprimento de um princípio do contraditório. E depois, em terceiro lugar, sabemos quais são os efeitos da decisão do recurso. O recurso, ao ser interposto ou intentado, é no prazo de 48 horas, tem na altura um efeito suspensivo sobre a decisão da Comissão Nacional Eleitoral, mas agora os efeitos, não propriamente o efeito do recurso intentado, mas agora o que é que sucede quando o Tribunal decide? E, portanto, qual é o conteúdo da decisão, ou os efeitos da decisão? Aqui o ponto central é saber, há ou não há a declaração de nulidade do ato eleitoral impugnado. Essa aqui é a questão. E aqui temos um princípio muito importante, que é o princípio segundo o qual, e eu passo já para as consequências do controle, segundo o qual é necessário aplicar um princípio de utilidade ou de aproveitamento dos atos jurídicos. E, portanto, de acordo com o artigo 148, diz o seguinte: a votação realizada numa Assembleia de Voto é julgada nula quando forem verificadas irregularidades que possam influenciar consideravelmente o resultado do escrutínio da referida Assembleia. Em caso de nulidade das eleições, os respectivos atos eleitorais são repetidos nos 7 dias posteriores à declaração de nulidade.
Este é um ponto essencial. Portanto, ao contrário do que se possa pensar, uma simples irregularidade, não deixando de o ser, não dá sempre origem a uma decisão de provimento da invalidade da irregularidade praticada. E, portanto, a declaração de nulidade com a consequente repetição do ato eleitoral só sucede quando se perceber que, através de um raciocínio conjectural, quando se perceber que, se o ato fosse repetido, o resultado eleitoral seria diferente, ou teria sido diferente. E isto percebe-se porque, reparem, se há uma diferença de 2 votos, mas as candidaturas estão diferenciadas por 10 votos, isso, mesmo que aquelas pessoas tivessem votaram mal, mesmo que não votassem, mas imaginar alguém que votou na Assembleia de Voto e não estava recenseado. Houve 2 eleitores que votaram a mais, deram mais 2 votos numa candidatura. Mas se retirar esses votos, os resultados ficam os mesmos. Ou 2 pessoas que foram impedidas de votar. Vamos imaginar que elas vão votar, mas como são só 2 pessoas, elas têm 2 votos. Mesmo que essas 2 pessoas votassem numa qualquer candidatura, isso, se as candidaturas estiverem diferenciadas por 5 ou 10 votos cada uma, nunca poderá mudar o resultado final. Portanto, esse ato não deve ser repetido, porque, não obstante alguém ter votado mal ou não ter sido permitido votar, o que também foi um erro, não se repetem as eleições, porque o resultado daquela Assembleia não seria suscetível de modificação. Aqui o problema da lei é que, quando se fala em Assembleia, artigo 142, número 1, não é bem Assembleia. Tem que ser interpretado do ponto de vista do resultado final das eleições que se figura relevante. E, portanto, no caso do Presidente da República, só há uma única Assembleia, que é o Colégio Eleitoral no seu conjunto, ou seja, todo o país. E, portanto, é muito mais difícil repetir eleições pontualmente, porque se a diferença de votos entre o primeiro e o segundo candidato, por exemplo, for de 50 mil votos, mesmo que haja 500 votos fraudulentos, isso nunca será suficiente para mudar a vitória do candidato. Portanto, se o candidato ganhou com 50 mil votos de avanço em relação ao segundo, mesmo que haja toda uma fraude numa Assembleia de Voto de 400 votos, mesmo assim não vale a pena repetir, porque o candidato ganhará sempre, mesmo que tenha menos 400 votos daquele lugar, que supostamente teve a mais. Portanto, e as contas têm que ser feitas por todo o universo de todos os votantes, porque para o Presidente da República não há círculos. Há assembleias em que os votos são divididos, conforme o lugar onde as pessoas votam, mas o resultado é o resultado final global. Esse é que interessa avaliar. E, portanto, só se manda repetir eleições caso, por exemplo, houvesse 400 votos fraudulentos e o vencedor só ganhou por 200 votos de diferença. Aí sim, aí é preciso repetir. Mas se a diferença for de 50 mil e só estão em crise 400 votos, já não vamos repetir coisa nenhuma, porque isso nunca terá qualquer influência no resultado final. A questão torna-se mais relevante nas eleições legislativas, porque aí já não há um único colégio eleitoral, mas há vários conforme os círculos e, portanto, se houver irregularidades, as irregularidades só levam a... Claro que pode haver irregularidades que sejam crimes eleitorais, isso é outra conversa. Se assim for, há um processo criminal autónomo. Agora, as irregularidades que se traduzam na alteração dos votos, ou que se traduzam em votos errados, votos ilegais, só são objeto de repetição se puderem influenciar o resultado de cada círculo eleitoral. Isto é, se forem determinantes para que, afinal, os deputados que foram atribuídos a um partido A devem ser atribuídos ao partido B ou ao partido C. Aí os 400 votos já podem ser mais importantes do que em termos nacionais, conforme depois o número de votos em causa, conforme a discrepância, conforme o tipo de fraude que estiver em causa, conforme um conjunto de circunstâncias variadíssimas, que também não é muito difícil de imaginar. Portanto, esta é a regra do artigo 148. Portanto, quando se fala aqui, quando possam influenciar consideravelmente o resultado do escrutínio da referida Assembleia, há aqui duas palavras que são equívocas. Bem, para já o consideravelmente não sei o que é.
Ou influenciam ou não influenciam. Mas influenciar não é consideravelmente, é influenciar no sentido de determinar uma diferente atribuição dos mandatos. Isso é que interessa. E os mandatos, a lei não diz que só se anula quando há uma considerável diferença na atribuição dos mandatos. Não, basta uma única diferença. Não é uma considerável diferença, basta uma única diferença. Basta um único deputado que esteja errado. Não tem que ser 3 deputados errados, basta um. Portanto, a palavra consideravelmente é uma palavra equívoca. Eu não a poria. Ou influencia ou não influencia o resultado da atribuição dos mandatos. Isso é que interessa. Sejam mandatos presidenciais, só há um. Sejam mandatos legislativos, que são os 102, que são distribuídos por vários círculos. Depois, quando se fala aqui Assembleia, não é Assembleia, não é na Assembleia de mesa de voto, não é. Sim, é claro que as coisas acontecem em concreto em cada Assembleia, mas é considerando todos os votos que fazem parte do mesmo círculo, se forem eleições legislativas, ou de todo o país, se forem eleições presidenciais. Portanto, evidentemente que vão ter eleições presidenciais, certamente que haverá coisas que vão correr mal, isso é inevitável, eu diria, mas será muito mais difícil que um tribunal invalide essas eleições que foram feitas nas Assembleias de Voto, porque, como são os votos de todo o país, a diferença, a não ser que seja uma diferença mínima, não sei, não sou bruxo, mas é mais fácil, porque como são votos em grandes quantidades, de haver maiores diferenças do que votos de pouca monta, ou quando são votos que são contados a uma microescala e não uma macroescala. Portanto, uma eleição presidencial, por definição, como o colégio é todo o país, os votos são contados de uma forma de macroescala e, portanto, será menos provável, digamos assim, que as irregularidades verificadas levem à necessidade de repetir certa votação em certa Assembleia de voto, a meu ver. Aliás, a experiência, julgo que também o comprova. Depois, em relação ao outro lado da questão, isto é, o Tribunal, mesmo verificando irregularidades, só repete as eleições se for caso disso, se houver uma possibilidade de alteração do resultado no colégio respectivo, nacional ou regional, se forem os deputados, mas também depois pode pôr em ação todo um conjunto de crimes, os tais crimes eleitorais, que estão previstos logo a seguir, precisamente no âmbito dos artigos 151 e seguintes, em que se prevê vários tipos de crime nas várias fases do procedimento eleitoral. Portanto, crimes na fase do recenseamento, o recenseamento fraudulento, nas candidaturas fraudulentas, na campanha ou no apuramento dos votos, alguém que vota 2 vezes, alguém que quer boicotar as eleições, alguém que rouba os votos, alguém que danifica a campanha eleitoral. Portanto, todas essas práticas estão aqui devidamente explicadas e todas elas correspondem a tipos de crimes eleitorais que são devidamente punidos. Já vos disse que, de acordo com o artigo 149, pode também haver responsabilidade eleitoral, além da responsabilidade civil, também que é um aspecto que é pouco referido. Reparem, se há uma candidatura a quem são destruídos carros de som e a quem é distribuído os cartazes, ou cujos cartazes são destruídos, a pessoa que fez isso praticou um crime eleitoral, mas também praticou um crime de dano. E, portanto, eleitoral e dano, mas também praticou um dano. E, portanto, o dano é objeto de um outro tipo de responsabilidade, como sabem, no direito criminal se associa ao direito criminal, que é haver, ao mesmo tempo, também responsabilidade civil pelos danos causados. Além do crime de dano ser um crime, aqui não sei se será bem um crime de dano, é um crime de dano especial, é um crime de dano eleitoral, digamos assim, ou dano sobre materiais eleitorais. Julgo que haverá aqui um tipo especial que prevalece sobre o crime de dano comum. É um crime de dano de material eleitoral, sim, mas tem também, ao mesmo tempo, acoplado a uma responsabilidade civil, porque a pessoa que comete um crime também tem que pagar o carro destruído ou tem que repor os cartazes ou o valor que foi gasto nos cartazes que não puderam ser divulgados no âmbito de uma campanha eleitoral. Claro que isto pode parecer, para muitos, um certo preciosismo, mas penso que isso tem o seu significado. Eu agora passaria